Bom, boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha pela TV Câmara. Vamos aqui discutir o projeto, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o projeto mais importante do ano inteiro. É o projeto em que a gente define uma peça orçamentária que vai ser a materialidade, que vai garantir a existência de qualquer política pública que a gente vota aqui na Câmara Municipal de São Paulo. A gente sabe que é a lei mais importante da cidade, porque é a lei que define de fato o que é prioridade. A gente vota temas relativos à educação, à habitação, à saúde, à cultura, à assistência social, mas nada disso tem nenhuma concretude se a gente não tiver prioridade orçamentária ao que tem que ser priorizado. Eu começo a minha fala, presidente, destacando o ponto que eu acho mais grave, que não tem a ver com essa peça orçamentária, não tem a ver com o relator, tem a ver com a política da prefeitura da cidade de São Paulo. Hoje, a cidade de São Paulo tem um caixa acumulado como nunca antes teve na história dessa cidade. A verdade é que São Paulo tem se comportado como se fosse um banco e não uma prefeitura. Tem se comportado como se tivesse que guardar dinheiro, fazer juros, como se tivesse uma responsabilidade bancária. E não como se fosse um fazedor de políticas públicas que tem que garantir investimento social. Então isso é o mais grave que vem acontecendo. Essa peça, presidente, é uma peça de 95,8 bilhões de reais. Só que hoje, a cidade de São Paulo, em caixa, ultrapassa 110 bilhões de reais. Às vezes a gente fala esses números muito altos, parece muito abstrato. Só que 1 bilhão já é muita coisa. Vocês terem uma ideia, no ano passado, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente teve no ano inteiro 500 milhões de reais. Meio bilhão. Só uma OS da cidade de São Paulo, chamada SPDM, que faz a gestão privada de grande parte das UBS de São Paulo, recebeu 3 bilhões durante o ano inteiro. A gente tem uma peça de 95,8 bilhões com caixa acumulado de mais de 110 bilhões. Ou seja, existe uma política de represamento do dinheiro de São Paulo para os anos finais da prefeitura. Isso é uma prática conhecida, isso é uma prática, na minha opinião, antidemocrática, que a prefeitura Ricardo Nunes tem reproduzido. Que é você tentar guardar dinheiro para final de mandato. Que é para você fazer os 2 primeiros anos com o máximo de precariedade para o povo, enquanto você guarda ali para os 2 últimos anos de mandato, especial para o último ano de mandato, para despejar dinheiro de forma desordenada para tentar garantir uma reeleição. Então, mais uma vez, a gente está vendo isso acontecer. Eu queria dizer, presidente, sobre alguns pontos que preocupam muito a gente. Em especial, algumas políticas públicas foram citadas pelo próprio relator, que eu sei que fez um esforço muito grande para tentar aumentar o investimento, mas que infelizmente não é o suficiente. Vou falar da política de assistência social, que segue sendo absurdamente precarizada. O que a gente está vendo está sendo fechamento de SAICA, fechamento de SASF, fechamento de CCAs, fechamento de CCJs, equipamentos fundamentais da assistência, que a prefeitura diz que não tem dinheiro para bancar, não tem dinheiro para repasse. Isso é uma política de desmonte da política pública da assistência. No caso da cultura, a gente também vê isso. Hoje, a política de cultura de São Paulo não está sendo uma política que se pensa um enraizamento. Está sendo uma política que funciona por grandes operativos de evento. Acha que fazer política pública de cultura é fazer um cronograma de grandes eventos. É a virada cultural, é o não sei o quê, é a festa daquilo. Só que isso não é política de cultura, a gente sabe disso. Política de cultura é estimular coletivos locais, é estimular equipamentos da cultura. Tô vendo que tem trabalhadores, fazedores da cultura aqui. É a gente conseguir fazer, de fato, um espalhamento do orçamento da cultura para coletivos culturais da periferia que fazem autonomamente. Eu vou dar um exemplo simples. Agora, no carnaval que a gente vai viver, de novo, a gente está vendo a prefeitura ensaiar, despejar um dinheiro grande para as escolas maiores. Nada contra escola, adoro escola de samba. Só que os blocos de rua estão abandonados. A gente está vendo todo um investimento em grandes eventos, muitos com entrada paga, enquanto a gente tem aquele bloco tradicional de rua, que precisa de um mínimo de apoio para colocar um som, para conseguir fazer um trajeto, sendo quase que criminalizado. A última regra que se teve é que os blocos de rua vão poder ficar até 19 horas, enquanto no Anhangabaú fica até meia-noite. O que é isso?
Então essa é uma política de cultura que prioriza grandes eventos e não fazer do bairro comunitário, com economia criativa, que é de fato a cara de São Paulo. A gente está vendo também, isso é importante dizer, que existe de fato um aumento nos investimentos, no orçamento de investimentos. Só que investimento pode ser várias coisas. A gente viu aqui, dentro da previsão aqui da peça, olha, foi de 7,1 bilhões em 2002 para 11,5 bilhões em 2023 de investimento. Um aumento de 61% em investimentos. Só que eu queria lembrar para os senhores uma coisa. O orçamento de investimento de 2022 só foi gasto 17%. 17 não, 21%. Ou seja, o que estava provisionado para investimento só foi, de fato, executado 21%. Não adianta se ter uma previsão orçamentária que fala do pode entrar, que está dizendo que vai fazer o passe livre, que está dizendo que vai fazer corredor de ônibus, mas na hora de executar a política, como a gente viu nesse ano, executa 20% do que estava previsto, por uma questão de incapacidade de, inclusive, gastar o dinheiro, porque você secou a prefeitura. Os técnicos estão aposentando e não tem concurso para repor. Para você, tem muita gente que acha que basta, né, você colocar ali dinheiro num orçamento, numa pasta, e que assim ele vai se gastar magicamente. Não é assim. A cultura é um grande exemplo disso. Muitas vezes até tem orçamento, mas não se sabe gastar, porque não tem técnico, porque não se faz concurso. Porque para você gastar dinheiro de uma certa secretaria, você tem que fazer licitação, você tem que pegar nota fiscal. É um trabalho técnico e burocrático importante que hoje não se faz porque não tem gente. Na Secretaria de Meio Ambiente é a mesma coisa. Se teve um valor aí de $500 bilhões no ano passado, mas se gastou muito menos. Se gastou muito menos porque simplesmente não tinha como gastar. Porque não tinham técnicos o suficiente para fazer isso. Porque é uma escolha política de desvalorizar, inclusive, os servidores. E quero finalizar com esse ponto, presidente. Por mais que tenha tido aqui alguns avanços, em termos em especial de investimento, e nós vamos cobrar pelas moradias do Pode Entrar, vamos cobrar profundamente, o que a gente está vendo, infelizmente, é que tivemos pouca participação popular e, o mais importante, é que não se valoriza quem faz essa política pública na ponta. Não se valoriza o servidor. Tá aqui, orçamento da cultura, orçamento da educação, orçamento da saúde, mas não tem, por exemplo, verba provisionada para conseguir fazer reajuste salarial, que é o básico. Hoje, a gente tem só com a inflação uma perda salarial de pelo menos 15% nesse ano. Então, só de ter qualquer tipo, se tivesse 10% de reajuste, ainda ia estar abaixo da inflação, ainda ia ser perda salarial. Agora, o que se faz aqui é ignorar quem vai fazer a política pública. Quando a gente estava vivendo a pandemia, a gente teve muito esse problema. Se pensava, vamos comprar vacina, vamos fazer isso, aquilo, só que não se aumentava o salário nem a quantidade de técnicos de enfermagem. A vacina vai parar magicamente no braço da pessoa? O giz vai parar magicamente na lousa? A criança vai magicamente aprender algo num equipamento de cultura em que ela vai estar sozinha? Não. As coisas acontecem a partir de servidores, a partir do executor da política pública, que está ali na ponta. É a pessoa que está na UBS, é a pessoa que está no chão de sala, é a pessoa que está na escola de música e de artes, por exemplo, é a pessoa que está não no local, está na ponta. Então, esse problema fundamental, que eu acho que não é um problema técnico, é um problema político dessa prefeitura, de fundo político, que é ver o servidor como gasto e não ver como fazedor da política pública que a gente está fazendo aqui, que infelizmente é um problema que persiste. E por isso, presidente, nós achamos que por mais que a gente tenha tido avanços em algumas áreas, em especial na área de investimento, em especial no Pode Entrar, que como eu disse, nós vamos cobrar as moradias, o problema fundamental não mudou, que é a desvalorização de quem vai estar na ponta executando cada uma das políticas públicas. Obrigada, presidente. Vereadora Silvia.